pessoal, tudo bem com vocês? Daqui para diante vocês vão assistir uma sequência uma série de vídeos que vai falar um pouquinho da astronomia. Vamos começar justamente com a história da astronomia. Tenta imaginar você, né, dessa ciência maravilhosa, o que você estaria fazendo à noite há 6.000 anos atrás. Não teria Facebook, nem WhatsApp, nem YouTube. Provavelmente você estaria vendo o céu, observando os astros, caçando a luz da lua, né? Os povos antigos foram os primeiros observadores da astronomia. Eles começaram a perceber que havia alguns fenômenos cíclicos. Por exemplo, o nascer e o pôr do sol, as fases da lua, algumas estações, a cada período de tempo sempre vinha o frio, logo após o calor, alguns animais se comportavam de maneira diferente. E aí eles aproveitavam isso para poder plantar, né, cultivar. E aí eles inventaram os primeiros instrumentos, por exemplo, os relógios de sol e os relógios de água. Há cerca de 1000 anos antes de Cristo, os indianos e os babilônios, eles calcularam a duração do ano em 360 dias. Tá? E a partir disso eles dividiram o círculo em 360 graus. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os egípcios dividiram o céu em constelações. E na China e na Índia também, mais ou menos nessa época, foi dividido o período da lunação da Lua em 28 dias. Então tudo isso levou a uma construção um pouquinho da astronomia. Mas a astronomia mesmo, de fato, foi feita com alguns cientistas, com nomes bem conhecidos, que a gente vai ver alguns agora. Você sabe de algum cientista? Já ouviu falar dele? Bom, vamos lá. Pitágoras, 500 anos antes de Cristo. Pois é, Pitágoras foi um dos primeiros aí a falar que, por exemplo, o Sol, a Terra e a Lua eram esféricos. Ó, o terraplanista tá vendo? 500 anos antes de Cristo, Pitágoras já falava que o negócio era esférico. Vocês ainda estão com essa ideia de terraplanista. Aristóteles, que nasceu por volta de 384 antes de Cristo, né? Ele foi o primeiro a dizer que o universo era governado por leis não divinas, né? Sofreu um pouquinho por causa disso. Esse próximo tem um nome difícil, Eratóstenes. Nasceu por volta de 276 a.C. Olha que interessante. Ele conseguiu comprovar, medir, na verdade, calcular o diâmetro da Terra. Quem por exemplo, quiser saber como isso foi feito, embaixo vai ter um videozinho, um link do Carl Sagan, importante também cientista, explica como ele calculou. Tá bom? Terraplanistas, ó, pelo amor de Deus, hein? Depois outro cientista, o Hiparco, que nasceu mais ou menos 190 anos antes de Cristo, ele catalogou muitas estrelas e também mediu mais ou menos a distância da Terra e da Lua, calculando o período, o tempo de eclipses. Olha que interessante. Cláudio Ptolomeu, ele foi o seu modelo, né, de sistema solar, sistema geocêntrico, durou por 1.400 anos. Para ele, a Terra era o centro do sistema solar. Na verdade, o centro do universo, porque então só se conhecia o sistema solar como universo. O Cláudio Ptolomeu nasceu por volta de 100 anos antes de Cristo. E aí, ó, só no ano de 1473 nasceu o cara que ia desmitificar esse sistema, né? Depois o Nicolau Copérnico, que nasceu nesse ano, ele falou que o Sol era o centro do sistema solar, né? E não a Terra. O Tycho Brahe, que nasceu em 1543, era um exímio observador, fazia muitas anotações, inclusive ele falava que a astronomia moderna deveria ser feita com anotações. Ele criou padrões observacionais, ele aprimorou objetos, calibrou objetos. Só que ele tinha um problema, ele precisava de calcular isso, ele precisava de um bom matemático. Então ele contratou nada mais, nada menos que Johannes Kepler, que nasceu no ano de 1571. Johannes Kepler ajudou ele com vários cálculos. Aí depois da morte de Tycho Brahe em 1601, Kepler herdou todos as suas anotações, e a partir disso ele conseguiu formular as 3 leis do movimento planetário, chamado as leis de Kepler. Depois, em 1564, nasceu
Galileu Galilei. O Galileu foi o primeiro a apontar um telescópio para a Lua, e é assim que ele conseguiu observar as crateras da Lua. Ele também conseguiu ver as fases de Vênus e também os anéis de Saturno. O Galileu também acabou apontando o telescópio dele para o Sol e observou as manchas solares. Isso para ele foi muito prejudicial, que acabou com boa parte da visão dele. Depois, no ano de 1642, nasceu nada mais, nada menos que Isaac Newton. Esse vocês sabem quem é, a gente até já estudou, né? Os meus aluninhos que estão vendo esse vídeo já estudaram Isaac Newton. Pois é, Isaac Newton foi o cara responsável por explicar por que as coisas caem e por que os planetas giram em torno do Sol e não se perdem para o universo. O Isaac Newton também estudou a origem da Lua, a natureza da luz, desculpa. O Isaac Newton, ele escreveu das obras mais importantes da história da humanidade, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, tá? Um dos livros mais emblemáticos da história, mais importantes também. Edmund Halley, que nasceu em 1656, você pode lembrar do nome, né? Leva alguma coisa? Pois é, Edmund Halley, ele estudou os cometas, e foi ele que disse que o cometa de 1531, o cometa de 1607 e o cometa de 1642 eram o mesmo cometa. O cometa que depois acabou recebendo o nome dele, o cometa Halley, que passa a cada 76 anos. William Herschel nasceu em 1738. Pois é, o William Herschel construía grandes telescópios e telescópios muito bons. Inclusive, com um desses telescópios que ele construiu, ele descobriu Urano no ano de 1781. Albert Einstein, em 1879, foi o nascimento dele, muita gente conhece. Pois é, o Einstein explicou, né, como que o Sol se mantinha brilhando por tanto tempo, queimando tanta energia, queimando tanta matéria. E foi ele responsável por aquela fórmula super famosa, E igual a mc². A partir dessa fórmula, os cientistas descobriram que o Sol, estrelas parecidas com o Sol, pode durar até 10 bilhões de anos. O próximo é o Edwin Hubble, tá? Que nasceu em 1889, usando um mega telescópio de 2,5 metros de abertura. O Edwin Hubble descobriu a primeira galáxia, que fora da nossa galáxia, obviamente, mas até então não se conhecia uma outra galáxia. Ele foi o primeiro a dizer que existiam outras galáxias além da nossa, além do que ele também foi o primeiro cara a dizer que o universo está em expansão. Carl Sagan, 1936, eu já citei ele aqui. O Carl Sagan não foi, digamos, um cientista, mas ele promoveu a ciência. Ele escreveu vários artigos, teve contribuição científica por livros, tá, de ficção científica. O Carl Sagan, a partir das suas obras, vários filmes foram feitos, tá bom? O Carl Sagan é super importante, inclusive na série Cosmos, a série que hoje em dia foi refeita por um cara que foi aluno dele, Neil deGrasse Tyson. Stephen Hawking nasceu em 1942. Entre outras coisas, ele estudou os buracos negros e foi um dos cientistas que mais incentivaram a procura de vida alienígena fora da Terra. O Stephen Hawking, infelizmente, faleceu há pouquíssimos anos. E o que vocês acham? Quem vai ser o próximo grande cientista? Próximo grande astrônomo? E daqui a 10 anos, o que será que vai acontecer? Daqui 100? Daqui 1000? Daqui 10.000? 100.000? Daqui 1 milhão de anos? Como estaremos? Como estará a nossa a civilização humana? Escreva aqui nos comentários, tá bom? Outra hora a gente tem um outro videozinho falando de astronomia também. Tchau!